Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio Rafael Steffes Podcast. Eu, Peterson Julião, vou bater um papo de interesse de todos os brasileiros. Será que é possível empreender no cargo público? Como o servidor público pode se tornar peça-chave para a otimização dos processos em uma estatal? E hoje com a presença de Valdir Gomes, que é engenheiro civil, formado na Universidade Estadual de Minas Gerais, possui MBA em gestão de saneamento básico e hoje atua na Regional de Franca, no setor de engenharia e inovação. Valdir, falei certo? Certinho, pai. Maravilha. E com Bruno Sidney, que é engenheiro sanitarista ambiental e trabalha no setor de desenvolvimento tecnológico e inovação aqui na Grande São Paulo. Ambos atuam na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Rafael Steffes Podcast. Senhores, eu gostaria de começar aqui com uma pergunta, um pouco pesada, vamos assim dizer, mas veio da diretoria e eu gostaria de saber, funcionário público realmente trabalha? Puxa, trabalha e trabalha bastante, sabe, Peterson? A gente tem essa oportunidade de desenvolver o nosso trabalho dentro da companhia. Eu vou te dizer o seguinte, quando eu entrei, porque eu vi os dois lados da moeda. Eu trabalhei muito tempo em empresa privada, tive minha própria empresa, e depois eu passei no concurso e entrei no setor público. No primeiro momento, eu até assustei, porque eu vinha de uma velocidade de trabalho muito grande e, de repente, deu uma estagnada. Mas eu vi que era só o tempo de aprender os processos, porque uma coisa que eu sempre disse e eu sempre digo e eu gostei muito, todas as regras estão definidas. Certo. Então, tudo é regrado, tudo é normatizado. A diferença vem um pouco que na vida privada nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. E funcionalismo público é diferente, né? Você só pode fazer o que a lei permite que se faça, né? Exatamente. Peterson, eu comungo da opinião do meu colega Valdir. A gente trabalha e trabalha muito. E eu também tive um período antes de entrar no setor público, trabalhei acho que pouco menos de um ano no setor privado, então também tinha um pouco de uma visão deturpada do funcionalismo público. E quando eu entrei, eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida quanto no funcionalismo público, né? Então, a Sabesp, onde a gente trabalha hoje, apesar de ser uma empresa pública, ela se assemelha muito à iniciativa privada, né? A gente presta um serviço, né, de saneamento, né, para a sociedade, e as regras que regem a Sabesp, elas são muito parecidas com a regra que rege a iniciativa privada. Legal. Então, a gente tem que atender as metas, atender os objetivos da mesma forma, né? Já quando eu trabalhava no órgão ambiental, aí é mais ou menos nisso que você falou, né? Que a gente só, como servidor público, e na Sabesp a gente não é servidor público, a gente é empregado público, um pouco diferente a relação, né? Quando eu era servidor público e trabalhava no órgão ambiental, basicamente na área de licenciamento e fiscalização, era bem isso, né? A gente só poderia fazer aquilo que a lei nos permitia. Então, a gente tinha digamos assim, um engessamento um pouco maior do que o engessamento de um empregado público, né? Então, no funcionalismo público tipo Sabesp, que é uma empresa pública, né, que é uma sociedade de economia mista, ela se assemelha bastante a uma iniciativa privada. Assim. Então, a gente tem um pouco mais de flexibilidade para fazer as coisas. Ô Bruno, e essa flexibilidade que você falou, isso daí, aqui é para ambos, tá, Valdir? Vocês conseguem empreender mesmo estando nesse processo dentro de uma estatal? Vocês conseguem empreender? Totalmente. Assim, desculpa, Valdir, era para você falar, mas eu vou começar a falar. Assim, empreender assim, não significa apenas, na minha opinião, na minha visão, né, não é apenas você ter o seu negócio, implementar a sua empresa, talvez fazer um projeto, uma iniciativa que é sua, né, que você vai tocar ela em frente. Assim, empreender está no nosso dia a dia. Então, seja num projeto, seja numa simples atividade, o que seria empreender? Tu buscar novas alternativas que sejam mais vantajosas para a empresa, seja do aspecto técnico, do aspecto econômico, né? Então, a busca contínua de melhorias é um ato de empreendedorismo no teu dia a dia. Sem dúvida. A gente fala muito isso, empreender
está muito, muito além de você abrir uma empresa, né? Você pode empreender na sua carreira, no seu dia a dia, melhorar as condições de vida do ambiente ali que você faz parte, né? Exato. Sim, inclusive a empresa fomenta esse tipo de ação, pois ela tem o Prêmio Empreendedor Sabesp. Então, todo ano ela lança as regras, e se você tem ideias empreendedoras, se você tem alguma atividade, alguma prática que você faça no seu setor, diferente do que é feito nos demais, você pode apresentar essa ideia e, caso essa ideia seja elencada como um procedimento correto, ela é adotada pela empresa. Então, legal. esta possibilidade de empreender, ela é até fomentada pela Sim, Sabesp. vocês têm esse incentivo, então, interno Sim. da Sabesp de buscar novidades, de buscar empreender, melhorar. E vocês trabalham diretamente com a qualidade de vida das pessoas, né? É muito importante isso. Sem dúvida. Exatamente. E dentro disso que o Valdir explicou, né, a Sabesp, na verdade, ela incentiva muito a busca por inovação de processos, inovação de equipamentos, né, tudo que possa trazer benefício para a companhia, né, e consequentemente, na verdade, para o cliente final dela, que é o usuário, né, ela incentiva os funcionários que corram atrás, que busquem novas metodologias, novos processos, né? Então, o Prêmio Empreendedor, ele é uma das iniciativas da companhia, né? Existem outras também, como incentiva a participação em congressos, para pessoas fazerem mais network no seu campo de atuação. Então, a companhia está sempre de olho em novidades, em coisas novas e ela busca Ela sempre incentivar. está dando condições para vocês estarem evoluindo, melhorando o processo, né? Exato. Você trabalha, né, Bruno? Você trabalha no setor de inovação. E me fala um pouquinho como que o teu trabalho consegue mudar, melhorar a vida das pessoas. Então, o setor de inovação ele é um setor bastante satisfatório de se trabalhar nele, né? Porque, primeiro que você, diferente de algum outro setor, você nunca cai em rotina. Então, essa é a primeira vantagem assim, que eu vejo, né? Então, você está sempre vendo coisas novas, tendo contato com novas tecnologias, novos processos, e a forma como a gente acaba trazendo benefício para a sociedade é incorporando alguma nova tecnologia, algum novo processo dentro da companhia que vai gerar um benefício para a sociedade em redução de tarifa, em redução de custo, né, daquele serviço. Legal. Então, por exemplo, o Valdir, que acompanhou bastante, né, lá em Franca, a Sabesp tem uma iniciativa que eu acho que ela é a primeira iniciativa nesse porte no Brasil, que é aproveitar os gases, né, do esgoto, né, que eram até então simplesmente apenas queimados para não ser jogado na atmosfera diretamente. E hoje todo o biogás da ET Franca ele é utilizado, né, na frota dos veículos da unidade lá de Franca. Que legal, essa tecnologia, né, essa conversão aí em gás emitido pelo tratamento de esgoto em combustível, vocês tiveram essa tecnologia doada pela Alemanha, é isso? Me fala um pouquinho melhor, Valdir. Exatamente. Foi uma parceria entre o Instituto Fraunhofer, da Alemanha, e a Sabesp, onde proporcionou a vinda desse equipamento, que foi doado à Sabesp. O Instituto doou o equipamento que faz a purificação do gás, tirando do gás que é produzido no sistema de tratamento de esgoto, tira as impurezas que eventualmente viriam a danificar o motor dos veículos. Então, o gás é puro, então eles fizeram a doação do sistema de purificação e o posto. E a Sabesp fez a importação e a obra civil. Então, em Franca, hoje tem um posto de gás, onde os veículos da Sabesp de Franca são adaptados para andar no gás também. Então, isso gera uma economia muito grande de combustível, além do que já está em andamento novas propostas, e aí já é o setor do Bruno, porque nós não consumimos todo o gás produzido. Cerca de 70% do que é produzido continua sendo queimado. Então, nós agora, já estou sabendo que o setor está correndo atrás de novas possibilidades, com talvez a implementação de geradores, para gerar energia para estação de tratamento de esgoto, né?
Exatamente, assim. Então, apesar do setor público, né, no caso a nossa companhia, a gente investir nessas tecnologias, né, hoje o que eu vejo de principal dificuldade de fazer com que isso realmente se amplie para toda a companhia, até para as outras empresas, são as travas que a gente tem em termos de legislação no Brasil, né? Então, por exemplo, lá em Franca, com esse projeto de produção de biometano, a gente já poderia estar utilizando, né, até para outras finalidades o biometano que a gente produz, né, por exemplo, para as indústrias ali da região, né, que ali é um polo um polo importante da indústria de sapato, né, que a gente Sim, sim. sabe que Franca é bastante famosa por isso. E a gente hoje, né, Valdir, a gente acaba não conseguindo dar vazão para isso que a gente consegue produzir por causa de entraves burocráticos, de fato, né, o fato da Sabesp não ser uma companhia de gás, né, o fato do... eu ia entrar, isso seria a minha próxima pergunta, quais são os desafios no setor público mais específico na Sabesp? Então, a legislação em muito... Como não só, né, no setor, na área de atuação de vocês, mas a legislação, em vez de ajudar a facilitar a vida, muitas vezes atrapalha ou dificulta a implantação de tecnologias, inovações. Exatamente. Né? O Brasil ele precisa evoluir, né, nesses marcos, né, de legislações para, de fato, criar uma atmosfera, um ambiente propício para a inovação. Né? Então, seja para biogás, seja para outras fontes de energia renováveis, é preciso que se tenha um ambiente que propicie isso, né? Sim. Hoje, o que eu vejo de maior dificultador não é a tecnologia. A gente tem muitas tecnologias de fora, né, que são produzidas fora, já são empregadas lá fora, que poderiam estar sendo incorporadas aqui. Ou seja, tem essa tecnologia, sabe que funciona, muitas vezes vocês conseguem uma parceria de ganhar essa tecnologia e as leis dificultam às vezes, esse processo. Exatamente. A evolução do marco legal, ele não acompanha a evolução da tecnologia. Esse que eu vejo que é o maior desafio hoje no Brasil, né? Nós temos também um caso de bloqueio de desenvolvimento por mudança de legislação, que é a disposição do lodo gerado na estação de tratamento de esgoto. Esse lodo já é comprovado que ele pode ser usado como fertilizante. E ele tem um resultado muito satisfatório. Porém, a legislação, com a alteração de padrões, ela nos impede de usar esse lodo e a gente tem que, então, fazer o descarte dele, gerando um custo muito grande, porque ele é encaminhado para aterro sanitário, então tem o custo de transporte, o custo da disposição, enquanto que ele poderia ser usado como fertilizante. Poxa, e aí fertilizante, como está sendo falado, como foi falado com a guerra, com toda a situação, e nós temos condições de transformar lixo, né, vamos dizer lixo, em fertilizante e a gente tem esses entraves, né? Exatamente, Peterson. Só para pegar o gancho dessa questão do uso do lodo de esgoto, né, como fertilizante, o Valdir mencionou bem que isso já foi comprovado, né, que traz benefício, né? E Franca, na Sabesp, né, ela foi a primeira, acho que uma das principais iniciativas que a Sabesp teve já de uso do lodo de esgoto no solo, né, como fertilizante. E ela fez uso disso durante, se eu não me engano, 12 anos, de 99 a 2011, né? E foi uma experiência bastante interessante, né, que Franca, né, para fazer esse trabalho de parceria, tinha um engenheiro agrônomo lá da região, que eu esqueci o nome, não sei se o Valdir conhece, que ele fez todo esse trabalho em parceria com a Sabesp para dar destino, para dar um uso benéfico, né, para esse material que é rico em matéria orgânica e nutrientes no solo. E aí esse engenheiro agrônomo, ele fez todo um trabalho com a comunidade lá da região de Franca, né, no cultivo de café principalmente, para sensibilizar o pessoal que aquele material ele era um material rico, né? E isso foi todo um trabalho de mudança de mentalidade cultural com os agricultores que tinham medo, porque tu fica com aquela impressão assim, putz, mas é o lodo que vem do esgoto, vou colocar na minha cultura, isso vai ser bom, vai ser ruim, então tinha uma certa resistência. Tem esse preconceito, né? Essa resistência realmente, porque eles estão preocupados com a qualidade. Exatamente, né? Mas o que é interessante é que esse trabalho foi tão bem feito que depois esse engenheiro agrônomo nos contava o seguinte, né? Que
ele levava esse material para alguns agricultores, né, para alguns produtores rurais, que geralmente são pequenos produtores. Alguns utilizavam, alguns eram abertos a utilizar e outros não. Sim. Só que depois, aquele que não utilizava percebia que a cultura daquele vizinho dele, pô, estava indo bem. E ele perguntava assim, ô compadre, como que você... O que você está colocando aí na sua cultura que o teu pé de café tá bom, tá grande, tá bem maior que o meu? Aí o pessoal falava assim, isso aqui é o adubo lá de Franca, né? Adubo de Franca. E isso acabou mudando todo um comportamento ali daqueles produtores, pequenos produtores da região, né? E começaram a procurar muito o lodo de Franca. Legal. Tanto que depois, aí, durante o início dos anos 2000, todo o lodo de Franca ele era encaminhado para essas culturas, né? Com resultados fantásticos, né? Sem nenhuma ocorrência de dano ambiental e etc, né? Só que aí vem o que acontece? Vem a legislação, às vezes, colocando mais alguns entraves. E em 2011, a gente parou de fazer essa aplicação do lodo como fertilizante em Franca, exatamente por causa de uma modificação de lei que acabou colocando um entrave que não permitiu mais com que a gente fizesse isso. Entendeu? E a falta que está fazendo, que faria, que faz hoje no país. Exatamente. Né? Que é algo tão importante. Isso. Nós sabemos aí que o agronegócio é o que movimenta mesmo o Brasil. Exato. Nós somos o celeiro do mundo e a gente poderia... Não é só você ter, né? Você ter uma possibilidade de um adubo, de um fertilizante, qualquer coisa nesse sentido, mas é você aproveitar algo que seria descartado para esse bem, exato. E a gente com esses entraves. Eu estudei legais, bastante, né? Essa questão do uso do lodo como fertilizante, né? E uma coisa que eu achei interessante, eu desconhecia, porque eu não conheço o setor agrícola, né? Quando eu estava fazendo um artigo para apresentar no nosso evento, que tem todo ano, que é o encontro AESABESP, né? De saneamento, eu estava fazendo um artigo para explicar exatamente todo esse processo de utilização do lodo na agricultura, né? E aí, por coincidência, na época, procurando material para fundamentar melhor o artigo, eu encontrei uma matéria do jornal, de um jornal, não sei se pode falar o nome. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que é do jornal Valor Econômico, se eu não me engano, e ele trazia uma matéria sobre fertilizante no Brasil, né? E aí, o que eu achei curioso, sabia que de toda a demanda de fertilizante que tem na nossa agricultura, 70% vem de fora. Então, o Brasil importa mais de 70% do fertilizante, né, que a agricultura precisa, sim. Né? E a gente acaba jogando um material que é super rico, que poderia contribuir, né, dentro desse universo aí agrícola, né? E a gente acaba jogando isso em aterro sanitário, diminuindo a vida útil de aterro sanitário, né, por uma questão talvez de bom senso, não sei. E esse momento que nós estamos passando no mundo, né? Estamos falando... A guerra na Ucrânia trouxe isso muito forte, né, do fertilizante. Você acha que com esse cenário não teria uma facilidade maior de talvez conseguir que essa legislação fosse um pouco mais flexível nesse sentido e a gente implementar isso não só no estado de São Paulo, mas no Brasil? Hoje, esse novo cenário não possibilita essa... Não, ele vem mudando aos poucos, assim. Eu tive a felicidade, digamos, eu participei da revisão de uma resolução que era bastante restritiva, né, que era a 375, de 2006, e ela foi revisada em 2017, né, pelo CONAMA, né, na esfera do Ministério do Meio Ambiente, e a gente conseguiu não revogar, mas modificar bastante essa resolução 375, e ela foi substituída por uma nova resolução, que é a 498, né? Mas, mesmo assim, ainda dentro do estado de São Paulo, a gente tem bastante resistência, principalmente do órgão ambiental aqui. Então, o órgão ambiental aqui tem uma série de preocupações, né, com relação à contaminação, etc. E aqui em São Paulo eu vejo que a gente ainda tem bastante dificuldade, né? Então, hoje, qual que é o caminho que a gente acaba seguindo, né? Porque existem duas vertentes que aí é meio técnico para eu explicar aqui. Você pode tanto usar o lodo como um resíduo do processo de tratamento, aí você precisa seguir a legislação ligada à área ambiental, né? Ou você pode utilizar o lodo, beneficiar ele até que ele adquira uma condição de produto agrícola. Aí, se você tem o registro daquele material como produto agrícola no Ministério da Agricultura, o que passa a regir aquele produto são as diretrizes do Ministério da Agricultura. Então, na Sabesp, a gente tenta usar o caminho do Ministério da Agricultura, né? Então, naqueles municípios onde a gente sabe que a qualidade e o processo que a gente utiliza vai atender o padrão de qualidade do Ministério da Agricultura para registrar aquele material como produto agrícola, que é até mais restritivo do que o padrão do ambiental,
a gente acaba seguindo esse caminho. Porque a gente Entendi. entende que depois, na burocracia, na logística de aplicação, é menos burocrático do que a Sim. legislação ambiental. Entendi. E assim, voltando aqui no assunto desse tratamento do gás, né, do esgoto em combustível, essa tecnologia. Eu ia perguntar antes, mas eu acredito que seja um pouco voltado à legislação e à fase de implementação. Por que a gente utiliza hoje, está restrito a Franca, a região de Franca, Valdir, ou já está em implantação no estado? E continuando aqui, tem a possibilidade da gente estender isso para o país? Então, nesse primeiro momento, ele está restrito à Franca por causa do equipamento de beneficiamento. É um equipamento de um custo alto e, pela produção que Franca tem, justifica. E nós, como o Bruno disse, a gente ainda vem lutando com legislação. Como a Sabesp, ela mexe com água, ela não mexe com gás, então ela não pode vender. E aí o que acontece? Ela teria que fazer as alterações para que se possa vender. E aí a gente cai de novo nas restrições legais. Eu mesmo vendendo, podendo vender, eu não tenho como transportar. Porque o transporte do gás no estado de São Paulo, ele já está todo definido. Então, por exemplo, já existe uma empresa responsável pelo transporte do gás que passa em Franca. E ela não tem interesse de desenvolver ali naquele momento, então para tudo. Então, são coisas que vão travando as possibilidades. Tivéssemos um cenário em que pudéssemos ir resolvendo todas essas questões, nós temos lá um posto relativamente próximo e hoje tem tecnologia, por exemplo, para eu pegar minha produção e mudar ela de lugar. Seja, eu não preciso necessariamente encanar o gás, eu posso transportar, igual um bujão de gás de casa, por aí em carretas, poderia estar levando para outros lugares, mas a gente vai sempre esbarrando nas questões legais. São muitas as exigências e nós, às vezes, como setor público, também, às vezes, a gente para em algumas coisas. Exigem alguns ensaios, por exemplo, que muitas vezes nós não conseguimos contratar, porque são muito específicos e gera uma dificuldade nisso. Mas essa dificuldade em contratar tem algo a ver ligado a investimento? Ou dificuldade de investimento do órgão, alguma coisa assim ou não? Com relação a investimento, assim, eu não vejo muita dificuldade. Sabe por quê? Desculpa, porque quando a gente fala assim, uma estatal, a imagem que tem do leigo, né, das pessoas que estão lá atrás, fala, pô, investimento não falta. Né? Dinheiro tem, mas eu acredito que não seja bem assim. Como em uma empresa privada, você tem ali uma margem para cada tipo de função, de departamentos, e isso acontece com certeza. Né, Enquanto nós estávamos ligados à Lei 8666, que é a lei das licitações, as coisas ficavam mais difíceis, porque era simplesmente o menor preço. Pronto. E nem sempre o melhor preço é a melhor situação. E aí vem a diferença do setor privado. Se você hoje quer contratar algo que você sabe que tem eficiência e vai te dar resultado, você não vai preocupar com o preço. Você vai contratar. Você está preocupado com a qualidade do serviço. Exatamente. Coisa que às vezes a gente não pode fazer. Houve agora uma mudança legal, onde saiu agora dessa máxima de se contrata pelo menor preço, então eu agora tenho condições de contratar pela melhor proposta técnica, que vai atender a minha necessidade. E aí agora muda um pouco, mas ainda tudo é novidade, nós ainda não estamos ainda dominando esta área, vamos, com o passar do tempo, passar a dominar isso, e aí sim poder ter condições. Por exemplo, só um pouco diferente, nós temos um projeto para a estação de tratamento de Franca de recuperação energética do lançamento do efluente. Hoje, todo o esgoto que é tratado é lançado no rio e há uma queda, uma diferença de nível entre o lançamento e o rio. E já existe um projeto que a gente está implementando para colocar uma turbina e gerar energia a partir deste lançamento.
Só que aí, o que vem dificultando? O projeto está pronto, já tem fornecedor, já tem tudo. A gente está amarrado um pouco na licitação. O como licitar isso, como obter o melhor resultado. O entrave, infelizmente, a gente anda, mas o assunto volta, né? Legislação. Né? Isso realmente é muito triste com um trabalho. E eu falo assim, então é possível empreender? Sem dúvida. No setor público eu estou vendo vocês, inovação, busca de ferramenta, busca de novidade, parcerias, mas a gente precisa melhorar a nossa legislação também, né? E continuar com esse trabalho buscando inovação. Com certeza. Me fala um pouquinho, assim, saindo um pouco desse assunto, como que foi o processo de vocês para entrar no caminho aí para ocupar um cargo público? Fala assim, é claro que a gente sabe que tem todo um estudo, né? Mas eu acredito que são funções e competências diferentes, né? Não sei até onde a competência, a função, conhecimento de vocês divergem, mas como que é o estudo? Como que primeiro, como foi essa decisão de vocês mesmos falaram que iniciaram na vida privada, né? Então, tem uma diferença grande. Quando que deu aquele start, falou, poxa, eu vou para esse lado? E como que foi esse caminho? Eu vou começar primeiro, eu vou contar que a minha história, de certa forma, ela tem até um pouco de hilária na história. Eu tinha uma construtora, junto com 2 engenheiros amigos, né, que nós fundamos uma empresa, e eu nunca fui adepto a concurso público. Eu já tinha feito aí na minha vida uns 2, 3, não tinha gostado, achei um negócio muito ruim. Porém, um dia eu cheguei no escritório e os 2 sócios estavam lá reunidos lá, falaram, vai ter um concurso aí da Sabesp e nós vamos fazer. Falei, se vocês vão fazer, eu vou fazer também. Eu vou ficar aqui fazendo o quê, né? E acontece que nesse concurso eu passei e eles não passaram, né? Porém, a Sabesp demorou 2 anos para chamar. Eu fui chamado nos 45 do segundo tempo do prazo legal do concurso. E quando chamou, aí um sócio falou, não, agora a gente já passou de fase, vamos, fica por aí mesmo, vamos tocar. E o outro divergiu um pouco, falou, vai lá e experimenta. Se for bom, você fica, se for ruim, você volta. Certo. Aí eu falei, bom, essa condição está um pouco melhor, vou lá. Falar que é o melhor lugar do mundo, eu não vou te dizer que mas também não é o pior. É uma condição boa hoje que a Sabesp oferece aos funcionários. Eu acho que hoje o funcionário da Sabesp, ele é um funcionário diferenciado, ele tem condições melhores de ganho, é um ganho até que interessante dentro da média nacional, né? Possibilidades de crescimento dentro da empresa, as possibilidades que a empresa oferece de estudo e crescimento. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer mestrado, tive a oportunidade de fazer MBA, tudo pela empresa, né? Isso é legal. E ela incentiva isso, o crescimento, porque para ela é muito interessante, né? E aí foi aonde a porta de entrada é o concurso público, não tem outra porta. Porém, essa porta está fechada com muitas chaves. E assim, você falou antes até do Bruno falar um pouquinho da trajetória dele, você falou crescimento, né? E às vezes a gente fica com o pensamento que uma função pública, uma carreira pública, ela é estagnada, você prestou concurso, passou para aquilo, é aquilo. E não é bem assim, né? Você está falando de crescimento, tanto em crescimento de cargo, como crescimento em conhecimento. Sim. Né? Você falou que a Sabesp investe muito. E isso realmente é uma prática constante para todos os tipos de setor da empresa? Sim. Para a empresa Sabesp, sim. Ela vai desde do funcionário de um desenvolvimento mais simples até o mais graduado. Ela dá a mesma oportunidade para todos. Certo? Ela não faz distinção, né? Os treinamentos, as capacitações, os cursos, tudo, investe em segurança, investe em tudo que é para o bem-estar do profissional. Isso aí a gente tem que reconhecer, é uma empresa diferenciada nesse sentido. Que legal. Ô Bruno, me fala um pouquinho aí como que foi esse teu início, essa tua trajetória. Então, assim, a minha trajetória aí
na minha profissão, né? Na verdade, desde a minha graduação, eu já sabia que eu iria seguir o caminho de trabalhar em algum setor estatal, né? Ligado Então ao setor você, público. diferente aqui Sim. do Valdir, o Valdir começou Isso. na iniciativa privada e aconteceu, você não, você já, desde Eu o também início da tua eu formação. também acabei iniciando na iniciativa privada, só que o meu setor, né, a engenharia sanitária, que é a engenharia de saneamento, o setor de saneamento no Brasil, ele é muito ligado ao setor público, né? Então, as companhias que operam saneamento, né, que fazem tratamento, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, está muito ligado ao setor público. Agora está começando a mudar um pouco essa realidade em função do novo marco legal de saneamento, né? Que está trazendo também a iniciativa privada para esse mercado. Só que desde a minha graduação eu já sabia que muito provavelmente eu trabalharia em algum setor público porque era, assim, digamos, a principal oportunidade para os engenheiros de saneamento que saíam da universidade. Então, um pouco antes de me formar, eu acabei fazendo estágio numa empresa que prestava serviço lá em Florianópolis para a Casan, né, que é a companhia lá de saneamento de Santa Catarina. E aí fiz o estágio e acabei ficando, depois de formado, durante 8 meses nessa empresa, né? Só que eu já no final da minha graduação, eu já vinha me preparando para concurso público. Eu sabia que esse era o caminho que talvez eu tivesse mais oportunidades de crescer e ter também um pouco de estabilidade na atividade, né? Então, o primeiro concurso que eu passei foi do órgão ambiental lá em Santa Catarina, que se chamava Fátima, né? Fátima é sigla, tá? Não é nome. Que é semelhante aqui à atividade que a CETESB faz. E só que eu trabalhei aquilo que eu estava te falando, assim, né? Eu sou uma pessoa que, se o trabalho entra em rotina, independente se tiver uma estabilidade ou não, eu não consigo continuar. E no órgão ambiental, eu percebia que o trabalho ele era muito estagnado, que é realmente muito parecido. Eu ia falar isso, porque você falou rotina, né? Isso. Mas quando você vai para esse lado, parece que é aquilo ali, né? Então, bem definido. Então, como ali, servidor né? público no órgão ambiental, realmente o trabalho era bem parecido com esse estigma, né? Não sei se eu usei a palavra correta, do que é o funcionalismo público. E realmente era muito rotineiro o que eu fazia. Eu trabalhava com licenciamento e fiscalização, e a minha atividade era aquilo, assim, tanto que eu fui passando os anos, fiquei apenas 3 anos lá, só que eu percebi, putz, estou fazendo exatamente o que eu fiz ontem, né? Eu fiz semana passada e não estou aprendendo nada de novo. E aí, a partir do momento que eu senti que eu não estava mais evoluindo em termos de adquirir conhecimento, né? Eu comecei a pensar, putz, vou voltar a estudar para ver se consigo passar em alguma outra empresa. E aí, na época, isso foi em 2011, né? Eu comecei a procurar outros concursos, aí surgiu o concurso da Petrobras, que teria dali a 6 meses. Aí eu resolvi, quer saber, vou voltar a estudar, ainda não estou há tanto tempo formado, que isso também pega, né? E voltei a estudar com foco no concurso da Petrobras que ia sair, né? Aí saiu o concurso da Petrobras, né? Me inscrevi e, em paralelo, coincidentemente, saiu o concurso da Sabesp, né? Que aí o concurso da Sabesp foi até uma situação bem curiosa, porque ele era para ter acontecido no final de 2011, não coincidia com a data do concurso da Petrobras, que era no início de 2012. E aí eu vim para São Paulo fazer o concurso da Sabesp, e o concurso da Sabesp não aconteceu. Deu uma confusão lá no dia da prova, teve sala que não teve prova, etc. Né? Uma confusão generalizada. E aí a Sabesp depois anunciou que ia anular o concurso e ia refazer. Aí eu assim, opa, eu acho que esse negócio está me chamando. Porque eu não havia estudado para o concurso da Sabesp. Deu um tempo a mais, deu um fôlego. Deu um tempo a mais para eu estudar. Aí eu fiquei assim, putz, beleza, né? Espero que agora a Sabesp remarque e não coincide com a prova da Petrobras, senão vou ter que escolher um dos dois. Pois dito e feito, coincidiu, remarcaram e caiu no mesmo dia. E aí eu tive que tomar a decisão, faço Petrobras ou faço Sabesp, né? E aí, como eu sou formado a minha formação, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, né? Apesar do curso ser engenharia sanitária e ambiental, o foco do curso ele é muito mais para a área de saneamento, para tratamento de água, tratamento de esgotos. Então, eu tinha muito mais familiaridade e habilidade com conteúdo de saneamento do que conteúdo ambiental, tipo remediação de área degradada, que envolve essas questões que a Petrobras geralmente pede, né, de conhecimento, né? Então, aí eu acabei decidindo, não vou fazer o da Petrobras e fiz o da Sabesp. Aí deu certo, aí estou aqui até hoje. Então, era para ser mesmo. Mas você falou uma coisa que tem muito, eu acho que tem muito
estigma, muito preconceito sobre funcionalismo público. Eu falo isso porque, assim, eu comecei com aquela pergunta, foi uma brincadeira, porque eu acho uma brincadeira porque meu pai e minha mãe são aposentados, são funcionários públicos, meu irmão e eu sei o quanto eles trabalham, né? Mas tem tudo isso por trás, e aí fala assim, pô, o cara passou no concurso, esquece, ele não se atualiza, ele não estuda mais, ele leva a vida de uma forma morna. E não é, pode até ter as pessoas que são assim, né? Como na iniciativa privada. Mas, na verdade, não. A busca por conhecimento leva ao que você falou, a evolução. Sim. E eu acredito que a preparação de vocês para prestar esse concurso não foi tão simples, né? Porque a gente sabe como é concorrido um concurso. Então, tem muito estudo por trás disso, né? Então, às vezes, a gente ouve alguma crítica ao funcionalismo público e fala, gente, se acha que é fácil, vai lá, presta o concurso, passa. Concurso e passa. Né? É muito bonito muitas isso, vezes, né? E há esse estigma, e a gente às vezes sente. Por exemplo, já teve dias da gente estar executando serviços em campo, e o serviço nosso de campo é na rua, é no meio da rua, sim, inevitavelmente. Recentemente eu fui fazer um trabalho onde ele deveria ser feito ao longo da madrugada, porque nós fomos filmar toda a rede de esgoto de um trecho da cidade de Franca, para verificar como que está, se está deteriorado ou não. E é um trabalho que entra para madrugada. Primeiro, que diminui o fluxo de veículos, e segundo, que é a hora que você tem uma menor contribuição para as redes. E às vezes passava o pessoal falando, vocês estão medindo rua. Não é que nós estamos medindo rua, gente. Nós estamos trabalhando. É um trabalho como qualquer outro, só que ele não aparece. E aonde muitas vezes o setor de saneamento ele é deixado de lado, principalmente pelos políticos, que é uma obra que não aparece. Eu ia falar isso. Quando você pega, né, político em si, eles querem fazer aquilo que todo mundo vê. Quer fazer um viaduto, quer, sei lá, uma escola, qualquer coisa, o que é um saneamento básico, fica ali escondido e ninguém vê. E aí não é de interesse deles, né? Exatamente. Isso Mas quando passarem a ver que o investimento no saneamento ele é inversamente proporcional ao investimento em saúde, sim. Porque quando você investe R$1 em saneamento, você economiza 10 na saúde. Porque ele atua na prevenção. Né? Então, prevenção e qualidade de vida, né, Valdir? Sem dúvida. Né? Imagina você não ter um mínimo ali, né? E quando a gente fala em saneamento básico, é o básico, é o mínimo que a pessoa precisa para viver com dignidade, né? E realmente, eu acredito que até seja por isso que é uma legislação tão fechada, que um político não para e olha aquilo ali com bons olhos, ou com tanta preocupação como para outras áreas, né? Eu vejo isso aí, realmente é uma realidade do Brasil, né? O saneamento sempre foi deixado, da parte de infraestrutura, né? O saneamento sempre foi deixado por último, né? Então, hoje já está tendo uma certa mudança, né? De mentalidade, de comportamento também da classe política com relação à importância do saneamento, né? Então, mas de fato ele é atrasado, né? Existem muitas barreiras aí porque nunca foi prioridade, né? Mas eu entendo, assim, eu acredito que está tendo um pouco de mudança agora, né? Assim, um pouco atrasado, talvez também por causa de todas essas discussões que se teve com relação à crise hídrica, né? Que pegou São Paulo em 2014, aí, e persiste até hoje, né, Valdir? Porque a gente enfrenta reflexos da crise até hoje, né? Então, e tende a sempre a piorar esse cenário em função das mudanças climáticas aí. Sim. Então, hoje o pessoal está olhando com um pouco mais de atenção, né, a questão do saneamento, né? Eu vejo essa mudança como positiva, assim, mas ainda é uma realidade, de fato. O saneamento, em tese, né, tubo enterrado não traz votos, né? É isso mesmo. Não tem tudo que é embaixo ali, que não aparece, que não sai bonito na foto, não tem interesse. E isso é muito ruim. Principalmente nesse momento que se fala muito, né, em qualidade de vida, o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então, se a gente não fizer algo ali realmente que traga essa possibilidade de qualidade, de tratamento de esgoto, gente, é fundamental, né? Então, tem mecanismo que precisa essa mudança mesmo. E você falou, Bruno, que
está sentindo essa mudança, talvez, não sei se pouco, bem sensível aí, mas tá. Você acredita que é por quê? É a nova formatação, talvez, do Brasil, talvez uma exigência mundial, falando aí em mudanças climáticas, em qualidade, como eu falei, como vai ficar o mundo, né, para as próximas gerações, ou é uma iniciativa mesmo interna aqui que falou, a gente precisa olhar com isso por carinho, porque eu não consigo, infelizmente, ver às vezes da parte política algo que eles enxergam como o bem da população, e sim como um interesse, né? O que você acha que está trazendo essa sensibilidade para esse lado hoje? Acho que é um conjunto de fatores. Assim, putz, essa pergunta foi difícil. Mas foi longa, né? Demorou muito para finalizar. Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que é um aumento, como é que se diz assim, de consciência mesmo da sociedade como um todo, da importância de tem então um pouco da cobrança da sociedade em relação... Com certeza. A sociedade hoje ela é muito mais consciente com relação à importância do saneamento, né? Eu acho que a sociedade hoje ela está mais participativa em tudo. Exato. Principalmente a gente falando em política. Então, e também, assim, o que eu vejo é o seguinte, todas essas mudanças climáticas, essas questões de clima, vem trazendo e vem impactando o dia a dia da sociedade, faz com que ela também, né, comece a prestar mais atenção nessas coisas. Porque sente na pele, né? Como vocês falaram da crise hídrica, exatamente. Né? A crise hídrica, por exemplo, quem que não lembra de estar racionando água todo dia, né? Teve até uma mudança bem positiva de comportamento da sociedade, né? De não lavar carro com mangueira, por exemplo. Mas aí essa mudança, sabe o que acontece? O triste do ser humano é que quando está naquele momento, naquela tragédia, naquela dificuldade, a grande maioria, não falo todos, mas a grande maioria se conscientiza. Só que passou, eles relaxam. Relaxam, mas sabe que existem pesquisas, né? Existem estudos internos que mostram que, apesar de depois da crise haver de fato um relaxamento, as pessoas não voltaram a consumir naquele nível pré-pandemia. Então, trouxe Traz um benefício. Não vou falar que conscientização. Uma conscientização, exatamente. Então, eu acho que é todo um conjunto de fatores. Assim, uma questão de conscientização. Uma outra questão é que o Brasil precisa avançar em infraestrutura e o saneamento é uma das infraestruturas. O pessoal entendeu que para o Brasil avançar em outras áreas, precisa primeiro, né, arrumar suas rodovias, né, ter uma melhor logística. Aquilo, é o básico, né? Não adianta a gente construir uma casa e querer começar pelo telhado, né? A gente tem que começar ali pelo alicerce mesmo. Isso. É um campo também, assim, outra coisa, é um campo que vem chamando também muita atenção, no meu ponto de vista, do setor privado, porque investir em saneamento eu vejo que o saneamento ele é um mercado menos volátil. Assim. Ele é um mercado que, em tese, apesar do investimento ser muito alto, né, para você operar uma cidade, né, e construir as plantas de tratamento, mas ele é um mercado menos volátil, né, porque o consumidor sempre vai existir. Né? Sim. Sempre vai existir alguém que bebe água. Né? Não tem como. Né? E sempre vai existir alguém produzindo esgoto. Então, ele é um mercado que eu vejo assim, que é menos volátil. Então, começou também a chamar a atenção do setor privado, né, das companhias privadas para isso. Então, eu acho que é todo um conjunto de fatores que está vindo, né, e fazendo com que essa mudança de mentalidade com relação ao saneamento venha ocorrendo. Né? E assim, eu particularmente, né, eu sou apaixonado pelo setor de saneamento porque, como você falou, né, a questão de qualidade de vida. E, de fato, assim, isso eu vejo muito nos funcionários da Sabesp, né? Quem trabalha com saneamento, ele tem uma motivação natural. E não é uma motivação apenas por questão salarial ou questão de estabilidade. É a motivação que vem por estar fazendo uma atividade que impacta diretamente a sua mãe, a sua irmã, Sim. o seu filho, né? O seu entorno, né? A sociedade que você vive, né? E você também, né? Então, naturalmente, ele é uma atividade que te motiva, que te traz motivação. Legal. E para a população em geral, é muito fácil. Você chega, abre uma torneira, sai água. Sim. Você vai dar descarga e vai tudo embora. E daí para frente você não se preocupa mais. Mas quando você entra dentro desse setor e você vai ver qual é o trabalho que tem, e ele não é pequeno, ele é grande, para que você pegue a água. Muitas vezes a gente encontra resistência na rua, pessoas falam assim, mas a água é de graça, Deus manda chuva.
tudo bem, isso é uma opção sua. Quer colocar sua canequinha e tomar água da chuva o dia que ela cair, fique à vontade. Agora, para que você tenha água na sua casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem muita gente trabalhando para isso. E água de qualidade. E água de qualidade. Em momento algum, o fator qualidade é deixado de lado nas premissas da Sabesp, né? Então, é muito complicado. E os sistemas, eles são muito diferentes. Você tem, por exemplo, uma cidade que, vamos falar, por exemplo, Ribeirão Preto, é uma cidade grande, porém, Ribeirão Preto, ela está num afloramento do aquífero Guarani. Então, ela tem uma captação superficial com poços relativamente rasos, muito fácil, uma água, então, de qualidade e com uma facilidade muito grande de se captar. Então, você tem uma facilidade. O índice de perda de água de Ribeirão Preto é altíssimo, porque você tendo facilidade, você tendo abundância no produto, você não valoriza. Já quando você transfere isso para um exemplo de Franca, aonde você tem um manancial de captação que está distante da cidade, que está numa região topográfica muito inferior, então você precisa de subir com essa água bruta, fazer o tratamento dela, para depois distribuir na cidade. Aí o que acontece? Você não vai deixar essa água perder. Então você investe alto em perda. Eu não quero perder mais. Você faz todo um trabalho de setorização, de verificação, de controle, que eu não quero perder a água, que eu tive muito trabalho para ir lá embaixo pegar e trazer para servir. Então esse lado aí é muito visto, certo? E é uma preocupação muito grande que a gente tem. A população tem que ter muita consciência, né? O que você falou, Valdir, é verdade. Quando você está ali, você não participa do trabalho por trás, você acha que tudo muito simples, né? Tem aquele ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde. É muito fácil você chegar em casa, se faltar água, já reclama. Deixa faltar água meio período para ver, mas não vê o trabalho por trás disso. Então, tem que ter tanta conscientização de saber a qualidade, como é difícil chegar na qualidade, mas também de preservar e utilizar com consciência, né? Sim, então, sem dúvida. E até a gente voltando um pouco nas questões de legislação, o que nós temos hoje? Você tem uma cidade que faz todo o tratamento de esgoto, pega todo o esgoto da cidade, trata ele, lança ele de volta no rio com 98% de pureza em relação ao produto que chegou. E os órgãos ambientais, se você sai dessa faixa, por exemplo, você cai para 95%, eles vêm te autuam, te multam. Entendi. Porém, você tem alguns municípios que não tratam nada, que manda com 100% de impureza para os rios. Ali não tem problema. O órgão ambiental não vai lá falar para ele que ele tem que fazer o tratamento. Então, são coisas que às vezes são distorções que precisam ser corrigidas, né? São dificuldades aí no dia a dia que gera muitas vezes uma frustração. Vocês fazem o melhor, no momento ali que cair um pouquinho a qualidade, vem alguém com os dois pés no peito. Exatamente. Em lugar que não se faz nada, tudo bem, as coisas levam, né? Uhum. Vão levando. Mas assim, então, que recado vocês gostariam de passar aqui, de dar para os nossos legisladores, né? Para melhorar esse processo e a gente conseguir fomentar essa melhoria no saneamento básico, com novas iniciativas, inovações, tecnologias. Sim, Peterson, o que eu vejo assim de acho que um dos grandes problemas do Brasil, né, é que o pessoal acha que vai resolver os problemas fazendo lei lá em Brasília, fazendo lei nas assembleias aí estaduais. Só que quem conhece a realidade é quem trabalha com aquilo, né? Então, se você cria uma lei, mas você não ouve a base, não ouve o corpo técnico que trabalha diariamente com aquilo, você vai ter uma lei, né, uma nova lei, que ela não vai se impor na realidade. A realidade vai se impor a ela e a lei vai acabar ficando, digamos assim, não aplicável, né? Então, a primeira coisa que eu vejo assim obviamente que há necessidade de ter avanços legais, né?
Só que esses avanços legais, esses estudos, eles precisam, né, trazer as pessoas que realmente entendem daquele assunto, que são a área técnica, que trabalha com aquilo, para apresentar as soluções. Porque as pessoas que trabalham, né, com aquele tema, ela que tem a dificuldade no dia a dia, ela que sabe os problemas que têm que ser superados, entendeu? Então, quem elabora a lei precisa estar em contato, né, com... Precisava formar uma comissão, chamar essas pessoas que estão ali no dia a dia, que conseguem realmente trazer informações importantes para a mudança. Né? O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão consultivo, mas ele é técnico, ele faz muito isso. As resoluções do CONAMA, em regra, né, elas têm sempre a participação, né, do meio técnico para definir algum tema, definir algumas diretrizes, né? Claro que sempre tem participação de outros entes, que às vezes a legislação não sai da melhor forma como a área técnica gostaria. Só que o que eu vejo assim é que sempre tem que ter a participação da área técnica para que ela consiga dar as direções. Ela que mostra, né, o caminho que precisa ser feito e como precisa ser feito, né? Eu vejo dessa forma. Legal. É por aí mesmo, certo? Para que se crie leis, você precisa entender sobre o problema e na base para saber como que a coisa começou. O que eu vou atender com isso? Não é simplesmente lançar um número e dizer, a partir de tal data esse número deve ser atingido. E como que vai atingir esse número? Ou fazer lei por fazer, né? A gente tem muito esse mal, não? Faz lei para tudo e você não tem como implementar, ou essa lei não traz o benefício que poderia trazer se houve e se realmente tivesse um contato com a parte técnica. O que a gente fala às vezes da lei pegar. Essa lei não pega. Não existe lei que pega ou não pega, né? Mas no Brasil a coisa vai mais ou menos nessa toada. Então podemos falar que a lei que não pega é uma lei que não ouviu quem realmente deveria ouvir. Quem entende, né? Quem sabe como fazer e a melhor forma possível de fazer. Provavelmente. Provavelmente. Eu acho que foi uma lei que foi mal concebida. Sim. Foi só para mostrar que foi feito, infelizmente, né? Exatamente. E a gente perde, né? Perde muito porque deixamos de realmente conquistar coisas importantes, né, para nós, para a sociedade como um todo, né? Sem dúvida. E apesar, né, eu falo em sociedade como um todo, que a Sabesp é do estado de São Paulo, mas se vocês conseguem ganhar uma tecnologia da Alemanha, porque outros estados não vão usufruir e aproveitar dessa tecnologia que o estado, que a Sabesp desenvolveu muitas vezes, né? Tem essas parcerias com outros estados, entrando nesse assunto, vocês trocam informação, acredito, né, porque conseguindo com a Alemanha e outros estados, vocês têm essa interação normalmente? Temos sim. A gente, dentro do setor de saneamento, a gente trabalha e conversa bastante com outras companhias, né? A Sabesp, assim, no meu ponto de vista, né, ela tem muito, a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para avançar em termos de melhoria, de processos, etc. Mas comparando-a com o Brasil, a gente sabe que a Sabesp ela é um pouco mais avançada do que as demais companhias, né? Em termos de desenvolvimento, de estrutura, principalmente, né? E até de capacidade de investimento, né? Então, uma coisa que é meio assustador falar, mas de todo o investimento do saneamento no Brasil, 30% é a Sabesp. Ou seja, é muita coisa, muito, né? Então, assim, a gente conseguiu essa parceria com a Alemanha, né? Muito por isso também, né? Pela capacidade técnica do corpo de técnicos da Sabesp e por ela ter uma certa estrutura que permitia com que essa inovação fosse feita, né? Porque isso também é uma coisa que é interessante comentar. Às vezes as pessoas acham que fazer inovação é fácil, basta que o profissional tenha a iniciativa e promova alguma melhoria, né? Claro, é sempre possível promover melhoria, mas fazer inovação de fato, inovação impactante, às vezes é muito difícil. Porque tu precisa ter as tuas estruturas num certo nível de qualidade, de operação, para que aí, a partir daquele nível, você consiga, de fato, implementar uma melhoria que vai trazer um ganho para a tua operação. Então, dentro disso, como lá, por exemplo, no caso de Franca, né, a gente tinha uma estação. Franca, dentro dos municípios da Sabesp, é um dos melhores municípios. Você já deve ter ouvido falar aquelas pesquisas que saem do Trata Brasil, né? Qualidade altíssima. Franca, né? É o município que a gente fala 300%, né? O que significa isso? É 100% de tratamento de água,
100% de coleta e 100% de tratamento, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto. Então, Franca, ele já tinha um padrão de qualidade que permitia com que a gente fizesse algumas inovações e parcerias com empresas como o Instituto Fraunhofer, né? Mas, assim, a gente faz parcerias com outras companhias, né? Nem tudo a gente é o melhor, por exemplo, questão do uso do lodo. Companhia que mais tem experiência no Brasil com o uso do lodo como fertilizante faz isso até hoje, né? E com sucesso, sem nenhum caso de dano ambiental e etc., né? É a Sanepar, que é a Companhia do Paraná. Lá eles são a principal referência no Brasil para o uso do lodo como fertilizante. Então, sempre quando a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho com relação a isso, a gente consulta eles também, a gente também ouve outras companhias, né? Então, é muito comum fazer esse benchmarking com outras empresas do setor. Que legal, que legal. Tá certo. Bom, pessoal, eu adorei o bate-papo, é óbvio e é claro que é possível empreender no setor público, dá para ver aqui pelo trabalho, quero parabenizar vocês pelo trabalho, pelo empenho, pelo senso empreendedor, né, de buscar, de trazer, de brigar aí por qualidade, por melhoria no setor público, tá? Fico aqui meu agradecimento. Diretor, nós temos um presente para vocês, tá? Gostaria de entregar esse presente com todo carinho, agradecendo aí pela Obrigado. Participação. Muito obrigado. Bom, pessoal, o Rafael Podcast fica por aqui. Quero agradecer todos pela presença, agradecer nossos convidados. Peço para todo mundo aí curtir, tá? Compartilhar aí o conteúdo. Inscreva-se no nosso canal e até semana que vem.